Olá, amigos torcedores, e sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. Para falar sobre a sua trajetória esportiva e o futebol feminino, temos aqui a nossa convidada, Duda Luizelli, ex-jogadora de futebol do Internacional e da Seleção Brasileira, coordenadora de seleções brasileiras femininas da CBF, com destacada participação nas Olimpíadas realizadas no ano de 2021 na França. Enfim, uma das pioneiras referências do futebol feminino no Brasil, dentro e fora das quatro linhas. Duda, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma satisfação te ter aqui. Obrigada, é um prazer poder estar falando com vocês, falando com os torcedores, né? E a gente está aí de volta ao Rio Grande do Sul agora para tomar um novo rumo, né? Depois de estar aí 1 ano e 5 meses no comando das seleções brasileiras de futebol feminino, e agora a gente parte aí para um novo desafio. Duda, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho da tua trajetória, como que tu começou essa linda história de dedicação a um esporte que originalmente era destinado ao público masculino. Onde tu fez a tua base, por onde tu passou como jogadora profissional? Bem, na verdade eu era vizinha do Valdomiro, né, que era um grande craque do Inter aí na época de 70, e aí veio a minha paixão pelo futebol. Então, com 13 anos, eu fui jogar meu primeiro campeonato brasileiro adulto, foi em Campinas, né? Eu era bem jovem na época, era mais nova do time, obviamente, e eu acabei entrando na decisão de terceiro lugar, estava 2-2 o jogo, faltava 15 minutos para acabar, e o treinador falou assim, ó, vai lá, vai jogar esses últimos 15 minutos. Eu fui lá, joguei e acabei fazendo o gol da vitória, que deu o terceiro lugar ao Inter naquele campeonato. Depois daquele jogo, eu nunca mais saí do time, na verdade, né? Aí teve um período que o Inter não teve o futebol feminino, e depois acabou retomando alguns anos depois, né? Nesse meio tempo eu joguei muito futsal, acabou tendo uma seleção gaúcha em 2002 por aí, né? Que teve um campeonato brasileiro, e com essa seleção gaúcha eu acabei me destacando, eu acabei indo para o Milan, na Itália, joguei uma temporada no Milan, uma temporada no Verona. E acabei voltando para o Rio Grande do Sul, montando a escolinha. Hoje a escola da Duda vai fazer, né, 31 anos de existência, e, e muitas meninas, hoje é para meninas e meninos, né, passaram pela nossa escola, que é um orgulho aí para nós, principalmente das meninas, né, que hoje a gente vê as meninas vestindo a camiseta da seleção, ou dos grandes clubes do Brasil. Certamente todas as gaúchas passaram pela escolinha. Então isso sempre é um motivo de orgulho para a gente. E nesse meio tempo foram 8 anos entre a primeira e a última convocação da seleção brasileira, e praticamente a minha vida inteira foi no Esporte Clube Internacional. Depois, retornando agora nesses últimos 4 anos, né, de 2017, 2017, quando o Inter retomou o futebol feminino, e aí a gente, na verdade, começamos aí com uma avaliação de 700 meninas, montamos a escolinha e começamos a montar as categorias de base e a equipe que hoje está entre as melhores do Brasil. E logo em seguida, daí eu acabei sendo convidada para assumir a gestão, né, das seleções brasileiras de futebol feminino na CBF, aonde eu fiquei 1 ano e 5 meses desenvolvendo o trabalho. Eu acabei participando da Olimpíada em Tóquio, onde a gente teve um bom resultado, mas óbvio que a gente sempre espera muito mais, né? A gente nunca está contente com aquilo que a gente conquista. Então, praticamente essa é a minha história hoje no mundo do futebol feminino e do futebol em geral, né? Ah, que baita trajetória. Duda, tu enfrentou muitas barreiras para jogar futebol, algum preconceito, talvez na época que tu começou, ou com o passar do tempo também? Ah, certamente. Primeiro, nem o estádio era lugar de mulher, né? Mas na época que eu era vizinha aí do Valdomiro, eu andava, meu pai, né?
A gente andava sempre juntos, ele quando tinha uma folga já rolava a bola no corredor, quando eu comecei a caminhar já tinha uma bola na minha frente. Então eu ia no estádio, eu entrava em campo com ele, era uma alegria muito grande eu estar lá junto, né? Eu vivia junto no meio dos jogadores. Então eu acho que a minha vida ela foi sempre pautada e voltada para o futebol. Tu tem alguma experiência marcante de machismo especificamente que tu queira contar aqui para nós como forma da gente prevenir futuras prováveis investidas? Isso eu me lembro, assim, de uns 30 anos atrás, a gente jogando em Pelotas contra o Pelotas, né, era uma preliminar, inclusive, hã, de um jogo adulto, e aí mas também, são coisas, assim, que tu ouve se tu quer, né, se tu não quer, tu não ouve. Então, eu prefiro dizer que eu não ouvi nada, né, mas algumas meninas ouviram, mas eu acho que isso hoje em dia não pode mais e não deve mais fazer parte do futebol, porque o futebol ele hoje está tão bonito, as mulheres aí estão conquistando seus espaços, né? Agora vindo com a televisão com força, dando cada vez mais visibilidade ao futebol feminino. Então, a gente tem que pensar, eu acho que daqui para frente é sempre nas coisas boas que o futebol feminino vai trazer para esse mundo que vive em volta, né, do futebol, desde as arquibancadas, dos estádios lotados, como a gente já tem visto na Europa, na Inglaterra, principalmente, já em São Paulo, né? E torcer para que o Rio Grande do Sul aí consiga colocar grandes públicos também para assistir o futebol feminino. É verdade. Duda, tu atuou como atleta profissional, inclusive no futebol europeu. Como foi a experiência em termos de comparação entre a realidade brasileira e a realidade de lá, da Europa, com relação especialmente à prática do futebol feminino? Bem, na verdade, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Mas eu digo assim que a palavra que faz a diferença lá se chamava organização, porque mesmo há 25, 30 anos atrás, lá nós tínhamos Série A, B, C e D de futebol feminino. Então, todo time que estava na Série A era obrigado a ter um time na Série C, né? Então, então isso fazia com que o futebol crescesse e cada vez tivesse mais meninas praticando a modalidade. Então lá tu sabia o dia que tu ia voltar para o Brasil, o dia que tu ia ir, o dia que tu vinha para a seleção. Então tu sabia todas as tuas datas desde o início do ano. Algo que às vezes aqui no Brasil é um pouco difícil, apesar de que a gente está evoluindo muito. Eu acho que nesses últimos 2 anos aí, depois que a gente entrou na CBF, junto com a Aline nas competições, se conseguiu evoluir muito, né? Tudo porque teve uma vontade política para o futebol feminino crescesse, e essa vontade ela não vem só da CBF, né? Ela vem FIFA, Comebol e aí todas as federações e confederações do mundo. Duda, eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a experiência como dirigente da CBF, que brindou a gente com uma trajetória brilhante à frente da seleção brasileira nas Olimpíadas da França. Quais foram as grandes vivências, apesar de, como tu mesmo disseste, vocês não terem alcançado a posição que gostariam de ter na competição? Eu acho que algumas conquistas são importantes de ressaltar, né? Por exemplo, na nossa ida para a Olimpíada de Tóquio, né, que foi onde aconteceu a Olimpíada, nós tivemos uma preparação de 20 dias em Portland, na sede da Nike, que foi fantástico, com tudo que tu imagina. As meninas tiveram uma grande preparação. Nós fomos de voo charter de Portland para Tóquio, algo que nunca aconteceu no futebol feminino, né? Tudo porque o presidente na época, Rogério Caboclo, quis dar a mesma equidade, eu diria assim, para os homens e para as mulheres. Nós ficamos num hotel fora da Vila Olímpica, o mesmo que os homens ficaram. Então, são tudo conquistas que vêm de anos,
dessas meninas que jogam futebol, e eu me incluo nelas, porque eu também tive a minha luta com o futebol feminino e até hoje a gente continua tendo, né? Então, a ideia era sempre a gente conseguir dar um pulo a mais. Hoje nós, dentro da seleção brasileira, nós temos uma das melhores treinadoras do mundo, que é a Pia, junto com a sua comissão, né? Que tem mais 2 suecos, os 2 auxiliares dela. Então, realmente, nesse período, eu tenho certeza que a contribuição foi enorme e que, principalmente, o engajamento com as outras seleções de base, né, sub-17, sub-20, que inclusive este ano que tem as competições, né? A sub-17 está jogando Sul-Americano, agora no Uruguai, a sub-20 vai jogar o Sul-Americano e tem Copa América também no meio do ano. Tu falou aqui o nome da Pia. Gostaria de te perguntar sobre isso. A experiência com uma técnica estrangeira, na tua visão, ela foi positiva? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Porque o estrangeiro ele quer tudo muito organizado e com muita antecipação, né? Coisas que às vezes é difícil a gente implementar num brasileiro, né? Obviamente que todo o meu período dentro da CBF foi dentro de uma pandemia, aonde era muito difícil a gente prever voos, hotéis. Aí chegava perto, foi cancelado, não tem como viajar, não tem como voar, tinha que trocar adversário. Enfim, nós tivemos muitas dificuldades nesse período, né, com relação a planejamento, porque a gente viveu dentro de uma pandemia, o Brasil era bandeira vermelha até Sim. mês atrás, né? Agora que as fronteiras, graças a Deus, estão se abrindo para os brasileiros. Então, as dificuldades foram muitas, mas eu acho que também com relação à parte técnica, né? Porque a Pia ela fala que para o Brasil conquistar uma medalha de ouro, a gente precisa dividir a nossa medalha em 4 partes: técnica, física, tática e mental. Então, ela dá muito valor à parte mental, tanto que nós, nas seleções brasileiras, nós tínhamos uma psicóloga na sub-17, uma na sub-20 e uma na adulta, todas com a mesma linha de pensamento, porque a gente acredita, e acreditava, né, que se a parte mental tiver bem consolidada, o Brasil passa a ter uma chance muito grande aí nas próximas competições, nas próximas grandes competições que vai começar a disputar. Sim, com certeza. A gente sabe que tu tem um grande conhecimento do jogo, pelos tantos anos de experiência no meio, mas também pelo teu vasto conhecimento teórico como profissional da educação física. Existe algum projeto para tu desenvolver o teu trabalho como treinadora no futebol feminino? E tu ainda acha muito difícil que se consiga a inserção da mulher no mercado de técnicos do futebol masculino? E qual é a dificuldade para que isso aconteça? Bem, toda a minha carreira, na verdade, eu sempre fui atleta, né, quando eu jogava. Depois, com a escola de futebol, e mesmo na CBF, mesmo no Inter, né, eu nunca fui a treinadora, eu sempre fui a gestora dos projetos. Então, sempre sou aquela pessoa que tenho as ideias, vou atrás e consigo realizar e não aceito não, e muito menos desisto daquilo que eu quero, né? Então os projetos, na verdade, nesse momento, a gente está com algumas cidades aí que a gente vai desenvolver o fomento do futebol feminino no Rio Grande do Sul e com possibilidade de expandir para outras cidades no Brasil, com a lei de incentivo, né, onde a gente já captou aí quase R$ 1 milhão em 3 anos que a gente já tem esse projeto. Este é o terceiro ano de projeto e agora em 4 cidades, a gente vai para Porto Alegre, Guaíba, Eldorado e Barra do Ribeiro. E qualquer empresa, por exemplo, a gente tem uma empresa grande em Caxias, a gente pode abrir esse projeto em Caxias sem nenhum problema, né? A gente tem essa possibilidade. Então, hoje a gente está trabalhando no fomento, na base, fazer com que a gente cada vez tenha mais meninas jogando, porque, ao meu ver, a grande dificuldade do futebol feminino no Brasil é que
uma menina hoje de 10, 12 anos, ela não tem onde praticar o futebol, né? Então, eu acho que esse é o nosso, aquilo que a gente tem que correr atrás para que a gente tenha uma base forte. Cada vez a gente vai ter uma seleção adulta mais forte. Duda, como tu avalia o futebol feminino na atualidade, na realidade brasileira? O que precisa ser feito para que a gente alcance a mesma popularidade do que do futebol masculino, em termos de valorização das atletas profissionais, direitos trabalhistas e salariais? Bem, eu acho que tudo é um processo, né? A gente está no caminho certo, porque primeiro nós queríamos clubes de camiseta, hoje a gente tem. Depois nós gostaríamos de engajamento e que a mídia viesse, né? A gente está vendo aí Rede Globo, Bandeirantes, Sport TV, querendo o futebol feminino. Hoje a gente tem. Então, agora, com a volta do público aos estádios, eu acho que o público começando a se engajar e voltando e assistindo as gurias, né? Eu acho que a gente vê hoje São Paulo como está, né? O Corinthians, por exemplo, a cada jogo do Corinthians tem 20 mil pessoas assistindo. Obviamente que isso não é de graça, porque o Corinthians tem um grande time, um time campeão, e todo mundo que joga, que torce, gosta de ver o seu time campeão, né? Isso faz parte do futebol. Mas eu acho que vem crescendo. A gente precisa que cada vez as meninas entendam, porque elas também de uma hora para outra passaram a ser profissionais, né? E não eram há 3 anos atrás. Então, eu acho que elas entenderem que cada vez mais elas precisam ser atletas, vai fazer com que a gente cada vez tenha uma intensidade maior nos jogos, que elas tenham uma intensidade cada vez maior para que quando joguem com grandes equipes, com grandes forças mundiais, né, como a gente viu agora, mês passado, acabou jogando contra a Holanda, contra a França, né, empatou com a Holanda, perdeu para a França, mas a gente viu bons jogos, né? Então, eu acho que falta muito pouco para o Brasil entender que ele hoje tem o poder de talvez estar aí entre as 3 potências mundiais aí do futebol feminino brasileiro. No meu planejamento estratégico, nós tínhamos aí mais uma Olimpíada para chegar entre os 4, e aí sim, daqui 7 anos, o Brasil ser um dos favoritos a vencer ou um mundial ou uma Olimpíada, né? Agora a gente tem que entender como realmente a CBF vai querer o futebol feminino a partir de agora com o seu novo presidente. Tomara que essas perspectivas se concretizem mesmo, seria muito bom. A mulher torcedora no ambiente dos estádios e grandes eventos, como tu avalia essa realidade atualmente? O que a gente precisa melhorar, o que já foi melhorado? Alguma dica preventiva importante para as mulheres que curtem a arquibancada? Eu particularmente fico muito feliz, né, de ver cada vez mais mulheres no estádio. Fico muito triste quando a gente vê algumas cenas, né, lamentáveis aí que acontecem. Mas eu acho que são pessoas, como eu vou te dizer, são sempre as mesmas pessoas que são os baderneiros, eu diria assim, né? Porque quando a gente vai num estádio hoje, eu vou sozinha com meus filhos assistir um jogo de futebol, né? Antigamente nem podia pensar nisso, eu ia sempre com meu pai junto, quando eu estou falando de 30 anos atrás. Hoje eu posso ir sozinha num jogo, assistir uma partida de futebol, me sinto extremamente segura dentro de um estádio, né? E eu acho que as mulheres, elas cada vez mais elas têm que ir assistir, participar, entender de futebol para que possam conversar, né, com as pessoas sobre futebol, e isso vem acontecendo. Tu vê hoje até no meio, é, tu vê até as repórteres, todo mundo querendo falar, entendendo, falando bem sobre futebol. Acho que isso
são coisas legais, as mulheres participando cada vez mais do futebol, né? O que eu não concordo às vezes é que jogo de futebol feminino tem que ser árbitra mulher, tem que ser narradora mulher, tem que ser todo mundo mulher. Eu acho que a mulher ela pode estar onde ela quiser. Se ela puder apitar um jogo de homem, ela tem que apitar e vice-versa, né? Então eu entendo que o jogo ele tem que, dependendo do nível do jogo, tem que apitar sempre os melhores, independente se é homem ou mulher, né? Então, quando a gente fala assim que um jogo de uma final de um gauchão, por exemplo, para mim o final do gauchão é o melhor árbitro possível que tem que apitar, independente se esse melhor árbitro ele é homem ou ele é mulher, né? Porque é um jogo que vai decidir um campeonato nas duas maiores torcidas aí do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas isso é uma opinião minha mas eu acho que as mulheres elas vêm crescendo. Hoje a gente vê mulheres muito capacitadas e o importante, acima de tudo, é que as mulheres se capacitem para serem jornalistas, para serem árbitras, para serem técnicas, para trabalharem, né, na preparação física, fisiologia, enfim. Eu acho que as mulheres têm capacidade para assumir qualquer posto. Com certeza. Duda, então, em nome do juizado e da nossa audiência, eu agradeço muito a tua presença e a tua brilhante contribuição no nosso programa de hoje. Foi uma satisfação gigantesca e um aprendizado imenso conversar contigo. Tá bom, obrigada, um grande abraço e esperamos aí nos vermos nos estádios. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.